Fala, amigo do Papo Aleatório, bem-vindos! Vamos falar hoje sobre um livro que eu acho sensacional, é um jogo que eu acho excepcional, A Lenda dos Cinco Anéis. The Five Rings, sim, para quem gosta do material. Criado pelo John Wick em 1998, esse livro ele foi um dos grandes sucessos da AEG, Alderac Entertainment Games, no caso, e ela se tornou sinônimo de referência, porque ele ganhou o prêmio de melhor jogo do ano. E logo depois, de 98, a pessoa da Wizards of the Coast já comprou ele. E aí surgiu o Orient Adventures. Mas tudo bem, isso não é detalhe, né? O que acontece? No jogo em si, a gente trabalha com uma ideia de samurai, né? A gente trabalha na posição de ser samurai. Então o jogo ele tem três pilares importantíssimos quando você cria uma história linda, que é o primeiro é política, o segundo, no caso, é ter misticismo e, claro, combate. E o legal do jogo é que todos os três são mortais. Extremamente. Quem pensa... Um espirro maldado no lugar errado, você tá morto. Eu comparo o jogo com Gana à Austrália. Tudo quer te matar. Fato. Absolutamente qualquer coisa quer te matar. É igual para a Austrália. Tem razão, entendeu? Tem razão. Tá certo. É um lugar muito hostil em todos os âmbitos. Você acha que você está num castelo, numa reunião, numa corte, tratando de assuntos para você estar seguro? Não, você não Cara, tá. você morre na cerimônia do chá. Sim. Cerimônia do chá, você morre. É letal. E é muito divertido por causa disso. Porque o que acontece? A letalidade do sistema, a letalidade do sistema está completamente ligada ao fato da tema dele. Ele fala que é divertido morrer na cerimônia do Ele chá. joga Dark Souls, meu querido. Mas é assim mesmo. Não é divertido não. Não, mas é aquele negócio, é uma possibilidade. Mas o jogo em si é legal nesse ponto por causa justamente disso. A temática dele está totalmente ligada ao sistema dele. Isso é uma coisa que foi muito bacana. Sim, a ambientação e a questão da ambientação e das regras, elas se misturam com uma perfeição que Essa é a quarta edição. eu vi poucas vezes. Eu acho que o L5R, primeiro, ele é um sistema mortal. Extremamente. Sistema mortal. Mas ele não é aquele mortal de caramba, tirei um sucesso, matei. Não, você tem. Dependendo Os combates mudam de 1 a 3 turnos. Isso, mas você tem como você revidar, tem como reverter a possibilidade de morte, você tem como fazer isso. Há muitas maneiras de resolver o cenário, porque o cenário tem uma parte de misticismo que é muito importante. Porque é o seguinte, como ele é um jogo, na verdade, ele não é um jogo do Japão feudal. Ele é um corte-costura criado para se parecer todos os povos asiáticos. Isso aí, os clãs são 9 clãs maiores, né? Isso fora os clãs menores. Não citando os clãs menores, mas eles têm várias características que lembram vários povos orientais. E sem contar também uma coisa importante, cada clã, ele basicamente tem uma função dentro do Império. Exatamente. Isso é muito importante. Sabendo a função dele, você tem uma noção do que ele faz, por que ele faz e como ele faz, né? O trato da honra. Sim, você pode... E o trato da não honra. Você tem um clã que é o Escorpião, que ele é um clã que a honra dele é dúbia, mas muitas das vezes ele é aquele que age atrás do imperador para que outras coisas... Ele faz o que os outros clãs não têm coragem para fazer. E se baseiam na honra, ele fala, não vamos fazer. Se alguém tem que fazer o trabalho sujo, deixa que eles façam. Então ele suja as mãos para que o império fique bem. Isso aí. Só que tem aquele negócio, existem sempre rusgas entre os clãs, porque querendo ou não, isso é um jogo de política também. O samurai é um personagem icônico na literatura japonesa, né? E ele se tornou uma lenda, por assim dizer, porque todo mundo se referencia a ele de alguma forma. Mas o jogo você permite fazer samurais combatentes, samurais shugenji, que são os místicos, né? Espiritualistas no caso, e o mais importante, o cortesão. Porque cada um deles atua bem em uma das três áreas que E ainda tem os ninjas.
Ninja não existe. Não sabemos de ninja nenhum. Você não fala de ninja? Não. Nunca ouvi falar de ninja. Isso é coisa de gaijin. Ah, Isso é coisa de gaijin, coisa de reininho bom Eu dia. não sei Isso é história que mãe conta pra assustar Eu o também acho. eu nem conto que é num clã aí chamado. Começa com os Ko e termina com o Não. E se eu te dizer, tem como Mas você quer uma curiosidade? Todos os clãs têm. Não é o único clã que tem. Todos não. Sim. Mas não é o único. O Garça, por exemplo, também tem. Só é o mais famoso. Sim, verdade. O que acontece é o seguinte, a ideia da palavra ninja é justamente uma lenda em Rokugan. Os fãs acham isso uma observação interessante, porque é coisa de reininho. Reininho, no caso, como a gente está falando. É desculpa de guarda de bullying no posto. Isso. E o cara passou reto, ninguém viu. Você dormiu. Ele vai inventar que foi o ninja. Exatamente. Só que o legal do sistema permite que você crie o seu ninja, se for de uma forma, depende do narrador. Se ele quer fazer um ninja mais místico, que é o ninja clássico da lenda, né? Ou o ninja mais real, que o cara utiliza apenas as técnicas em si. Então existem mais de uma maneira de se frigir um ovo. Basicamente é isso. Você pode pegar um personagem, nenhum personagem vai ser igual ao outro. Isso é uma grande vantagem desse sistema. Mesmo que eles sejam do mesmo tipo de escola. Por exemplo, esclarecendo aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. O jogo ele trabalha com 3 caminhos básicos. Você tem o Bushi, que é o samurai combatente, que é basicamente o samurai como a gente conhece no nosso mundo real. No Japão feudal. Você tem o Shugenja, que não é um mago. Ele faz magia divina. Se eu tivesse que comparar ele com alguma outra coisa de RPG, seria mais eu compararia ele com um clérigo. Sim. E outra coisa também importante que o Rokugan é um cenário que os espíritos são uma coisa muito presente na vida ativa. Exatamente. Os Shugenjas podem ver o invisível, podem conversar com os espíritos e sua magia envolve orações. Você puxa seria o pergaminho que tem a oração com uma mão e a outra você gesticula e executa a magia. E as magias são extremamente poderosas. Você pode ter um cortesão, que é um cara mais político, um cara que está pronto para poder mais falar, conversar. Ele faz não menos um trato diplomático, não menos importante. E muitas guerras são resolvidas com os cortesões. Dentro de um evento onde só há cortesões, muitas guerras terminam ou começam e terminam. Às vezes elas começam e terminam. Porque o que acontece? Uma das coisas mais importantes do Rokugan é a questão da etiqueta. A etiqueta, no caso, é uma coisa que é muito intrínseca na vida do samurai. O samurai tem que saber como se portar na corte, como se portar numa situação. A posição da sua espada é importante, saber se ela está atravessada de uma pose, quer dizer que você está agressivo. Se você está com ela. O samurai tem que saber como aceitar um presente, cara. Sim, você tem que recusar 2 vezes e acertar na terceira. Porque se você aceitar um presente da maneira errada, você pode virtualmente começar uma guerra. E aqui, o Rokugan, no caso, porque a visão do Rokugan é que a economia é coisa de gente baixa. Isso aí, porque o samurai não mexe com dinheiro. O samurai não mexe com dinheiro, mas eles usam dinheiro. Querendo ou não, eles usam dinheiro. E isso é um dos grandes pontos. Os concursos que são equivalentes, baseado no período, baseado no cenário. Um concurso permite que uma pessoa, um reininho, no caso, um fazendeiro, que a gente alimente uma família com 4 pessoas por um ano. Um arroz. Uma moeda de ouro. O arroz é o alimento mais importante do cenário. Sim. O dia que falar que está tendo a crise do arroz, corre todo mundo e se esconde na montanha. Já aconteceu. Porque vai dar ruim. No cenário, a linha de tempo já teve uma crise de arroz. E causou uma guerra monstruosa. Corre para as montanhas do dragão e se esconde lá porque vai dar guerra. Por acaso. Porque pode faltar tudo, não pode faltar arroz. Cara, o sistema é muito legal. O sistema é um sistema que ele. Uma das coisas que eu amo nesse sistema é que não dá pra fazer macete. Não dá. Não difícil. Dá. É possível você fazer. Mas você vai ser bom numa situação e não muito ruim na outra. E você eu queria botar aquela hora, né? Você se divide em 3 caminhos. Isso. E por mais que você tenha, por exemplo, eu tô jogando, né? O exemplo de uma campanha de L5R que eu tô jogando. Meu personagem é uma Bushi. E dentro da campanha nós temos outro personagem que também é um Bushi. Correto. Se você olhar para os dois, eles são idênticos. Eles são completamente diferentes um do outro. Eles são idênticos na função. Na função. Mas eles fazem coisas completamente diferentes um do outro. Minha personagem, por exemplo, ela é uma personagem de família imperial e o foco da família imperial é a vigia. Então minha personagem foi apelidada de radar do grupo. Sim, porque não é possível de ela ser pega de surpresa. Porque não existe ataque surpresa que a surpreenda.
Isso vem da escola. Isso vem da escola dela. Existem mais de 25 escolas no sistema básico. Isso é muito legal. Assim. Aí O sistema não tem nada que dizer do sistema. Não, Eu dou 5 castelinhos pra ele com um sorriso também. Também, sim. Um sorriso no rosto e felicidade no coração. Aí. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. Diga. Agora, eu vou fazer uma curiosidade. Qual é o favorito? Não Dos tem, grandes, não tem, porque todos eles são muito bons. Eu sou suspeito porque eu gosto de todos eles. Você não tem um clã favorito? Não tenho. Eu, Leão. Honra acima de tudo. Honra acima de tudo. Eu fico com 2. Diga lá. Meu coração fica dividido entre a Fênix e o dragão. Uma decisão difícil, É realmente. uma decisão realmente muito difícil. Principalmente porque o dragão ele tem a filosofia de não se meter com ninguém e o Fênix Fênix também tem a mesma também. filosofia. Só que eles têm uma maneira diferente. Só que são os dois clãs pacifistas que o pau quebra direto entre eles. Sim, porque o pessoal não entende essa dicotomia deles, né? Eles são mais bacanas. Porque justamente é um fator interessante do personagem você fazer um cara que seja de Fênix e ele justamente ele percebe que ele tem que ser o cara pacifista do grupo, porém, quando a situação precisa, ele vai sacar a espada e vai defender o grupo necessário. E vai trabalhando o melhor possível, que são os melhores guarda-costas do Império. Exatamente. Tirando os guarda-sepulcro. Sim, agora E os Gibos também, Fênix também são muito bons. Sim, os guarda-costas e os Gibos Fênix. Então, muito Eles Eles só- só os games também são Eles muito só poderosos. empatam em termos de competência com a guarda imperial da Assim, montando montando e montando parênteses. Depois disso não tem mais ninguém com Sim, sim, e montando parênteses disso, tem que lembrar o seguinte, que cada clã tem o seu forte e seu fraco. Então, por Exatamente. exemplo, no caso do Fênix, o forte dele é magia. Sim, até os X dele tem coisa pra dar bônus pra magia de Eles também utilizam muito vazio, né? Também. Sim, muito demais. Utilizam muito vazio. Aí o pessoal deve estar se perguntando, Fênix o que é é o vazio? é. A grande pergunta é exatamente o tudo e o nada ao mesmo tempo. A união de todos os anéis. Cada um dos anéis a gente tem um total de 5 anéis. Nós temos o fogo, a água, a terra, o ar e principalmente o vazio. Então o que acontece? O vazio é exatamente o momento que você entra naquele momento zen, o momento de iluminação pessoal, que você une todos os outros componentes dos anéis e junta numa única ação. Isso aí. Então é por isso que causa a situação do vazio. E muitos falam que o vazio é consciente. Então os espíritos, não existem espíritos vazios na verdade, mas o próprio vazio é uma entidade. Então ela pode beneficiar ou prejudicar quem acha interessante. Mas muitas vezes a grande sacada do jogo é que você trabalha todos esses elementos ao mesmo tempo. Tem que lembrar que o livro básico já está no momento esgotado. Isso. Porque o que acontece? Quem jogava Guerra de 5 Anéis em 98 e joga a versão da quarta edição que saiu em 2014, é o mesmo pessoal que competia lá nos Estados Unidos. Sim. Então a galera está conectada direto, É. exatamente na história de jogo. Sim. Né? Exatamente. E cada grande virada acontecia isso. E a Fantasy Flight vai fazer exatamente isso, já fez até, pelos últimos torneios de torneio também. E a Guerra de 5 Anéis, a quinta edição, ela tem uma visão um pouquinho mais diferente desse, porque esse aqui é mais mecânico do que a versão nova que está saindo, porque ela é mais focada em A narrativa. versão nova é focada um pouco mais na narrativa. Exatamente. Tanto é que existe um mecanismo de estresse, existe, você pode escolher o seu método para você usar. Resolver um problema. Resolver o problema. Você não tem de repente que ter associado. A água é associada sempre a movimento. Não, você pode usar a água para você resolver. Tanto é que nessa versão da quinta edição não tem os atributos menores. Porque na Só versão tem da só quarta, anéis. exatamente. Na versão da quarta edição, que é essa que no caso temos aqui, Cada cada anel tem 2 atributos. Isso aí. E o menor Mental e atributo é o básico que fica dentro do anel. Muitas vezes você pega um teste de anel e é rolado pela base do anel. Sim. Só que na versão nova da quinta edição não existe mais isso. É o anel em si. Entendeu? Entendi. Então basicamente é isso. E assim, está começando a surgir novos materiais, né? Eles deram reset em toda a história de Rokugan na quinta edição. Então o pessoal voltou antes do golpe do escorpião, basicamente, ou antes da Guerra dos Clãs. né? Antes da Guerra dos Clãs. Exatamente, para eles poderem Você tá uns 300 anos, se não me engano, Não. Acredito Não, que tem- ainda continuou o século XII. Ainda não... Ah, isso só não aconteceu ainda. Ainda não aconteceu. Eles voltaram ao início do século XII. Entendi. Ele não há um retrocesso de tempo grande. Entendi, é só ainda uma continua timeline. A timeline continua no século XII. Entendi. Entendeu? Então tem muita coisa, muito material ainda pra gente estar falando. Sim. Com certeza, a quinta edição, quando vier pela Fantasy Flight, quer dizer, a gente vai ter material ainda para falar. E vamos esperar agora a quinta edição, né? Vamos ver se vai chegar aqui traduzido, né? A pergunta é que ainda quer se perguntar se vai ou não a Fantasy Flight trazer para o Brasil. Né? Então, Então, isso é uma pergunta para de repente responder em outro. torcer É. pra sim, né? Pra gente poder pelo menos ver como é que é o material e saber se ele é bom, Sim. se ele segue tão bem quanto o quarta edição ou se Isso, ele... exatamente. E o mais importante, né? Ver também como é que vai ficar a tradução, né?
O fator tradução também cativa o público. Sim, né? muito. Porque, por exemplo, a tradução da New Order é excepcionalmente muito perfeita. Né? Sim, muito boa. Pessoal, muito obrigado. Então, aqui ó, dentro dos 5 anéis, dá uma passadinha lá no site da New Order. Lá, com certeza, você vai conseguir um PDF, tá? Não tem mais o livro físico, só o PDF, beleza? E dá uma conferida no nosso site também, a gente vai ter a matéria falando sobre o L5R, tá? Lá no papoaleatório.com.br. Não esqueça também de dar o like pra gente poder ficar O tranquilo. like é muito nosso importante projeto. para nós. Sim, nós adoramos receber likes. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho e não deixe de acessar nossas redes sociais, beleza? Isso aí. Tá bom? Dá. Então, valeu pelo Papo Aleatório, gente. Valeu!